Você já ouviu falar em quiet cracking? Pois é, esse fenômeno silencioso está ganhando espaço nas empresas ao redor do mundo e pode estar afetando diretamente a produtividade da sua equipe sem que ninguém perceba, viu? E para entender melhor como identificar e combater esse desengajamento sutil, a gente conversa agora com Cláudio Riccioppo, especialista em gestão de carreira e recolocação profissional. Cláudio, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Transamérica. Obrigada aí por disponibilizar um tempinho para bater esse papo com a gente, viu? Bom dia, é um prazer estar com a Transamérica. Prazer é todo nosso. Vamos conversar porque eu quero saber exatamente, Cláudio, o que é o quiet cracking e como que ele se diferencia, né, de outros comportamentos como quiet quitting ou a simples desmotivação também. Olha, ele é um fenômeno muito silencioso, tá? Ele é tipo uma ruptura de engajamento. É quando ele vai além do fazer o mínimo. Porque tem aquela pessoa que você entrega uma missão, ela faz até aquela missão. A gente está falando de algo além disso. A gente está falando de uma falta de pertencimento. A pessoa... Sabe quando você vai para o trabalho e você fala assim, não sei o que eu estou fazendo lá? Lá não segue o meu propósito profissional, meu propósito de vida. E aí a pessoa até vai, mas vai no automático, vai sem tesão, vai... Eu brinco muito, falo assim, sabe quando aquele casal parece que as coisas estão tudo certas? Porque o marido vai para o trabalho, as continhas estão pagas, a esposa leva as crianças para o colégio, tá tudo certinho, Mas está parece que tudo tá no tudo piloto certinho. automático, né? Mas tá faltando paixão, tá faltando... É exatamente isso, é quando o profissional ele já está na empresa sem paixão, ele já está no piloto automático, foi exatamente o que você falou. Agora, quais são os sinais, Cláudio, assim, aqueles sinais mais sutis que uma empresa ou até mesmo um gestor pode observar para perceber que aquele colaborador está entrando nesse processo silencioso aí de desengajamento, digamos assim? Vou dar um exemplo muito comum. Sim. Você leva a pessoa para a reunião e a pessoa ela está fisicamente na reunião, mas ela não participa em absolutamente nada, ela não contribui em absolutamente nada. Então, assim, é invisível porque ela está na reunião, ela está balançando a cabeça como se tudo tivesse ok, mas ela não traz nenhuma contribuição. É uma pessoa que, por exemplo, você vê, ela não estuda para trazer uma nova ferramenta para o trabalho dela, para ela poder se desenvolver dentro da empresa. É aquela pessoa que, se você der um plano de carreira para ela, der a possibilidade dela crescer dentro da empresa, só para ela apresentar algo a mais, ela não vai apresentar o algo a mais para tentar não crescer dentro da empresa, porque ela não se sente parte daquilo. Então ela não vai buscar se desenvolver para crescer dentro da companhia. Uhum. Isso é muito ruim, tá? Porque isso vai contaminando devagarzinho o ambiente, vai contaminando devagarzinho as pessoas. Aquilo vai gerando um vírus que vai passando de um para o outro. Então a liderança ela tem que ser muito inteligente, muito estratégica para não perder o grupo em vez de perder um só. Agora, eu tenho certeza que alguns gestores, independente do tamanho da empresa que estão assistindo e ouvindo essa entrevista, enfim, em algum momento eles devem ter identificado esse colaborador e eu queria saber de você se existe algum perfil profissional mais propenso ao quiet cracking, ou esse fenômeno também, ele pode atingir qualquer pessoa, independente da função, do tempo de casa, porque quando a gente fala desse quiet cracking, a gente pensa assim, é aquela pessoa que está há anos numa empresa, não teve uma oportunidade de ser promovido ou não se destacou e aí ela não teve a motivação e ela está na zona de conforto dela. Isso pode atingir qualquer pessoa em qualquer função, né? Qualquer pessoa em qualquer função. Tem muita gente que ele já entra dentro da empresa desengajado com a empresa, mas ele precisa pagar as contas, ele precisa trabalhar. Então a empresa não está alinhada ao propósito de vida dele, só que ele às vezes está tanto tempo desempregado que ele entra na empresa já com uma ruptura emocional, com uma ruptura de relações com a empresa. Mas como ele precisa pagar as contas e honrar com as obrigações, ele vai mantendo ali. E aí vai tocando o mínimo possível no automático
né, até conquistar um novo emprego. Às vezes a pessoa já entra na empresa dessa maneira. Uhum. E quais medidas práticas as empresas, enfim, os gestores podem adotar para evitar esse desgaste silencioso e manter o senso de pertencimento, de propósito, né, entre os colaboradores? Olha, para matar essa apatia é muito difícil. As empresas não estão muito preparadas para isso, tá? Porque requer uma gestão muito humanizada, uma liderança com uma escutativa muito boa. E os líderes, em grande maioria, eles possuem uma métrica de resultados. Se você está performando, está tudo bem com você. E às vezes não, às vezes você está performando, mas você já desengajou. É questão de tempo, Uhum. né? É, eu acho que a empresa ela pode ter um plano de desenvolvimento dentro da empresa que também estimule a pessoa a querer buscar cada vez mais. Tem gente que tem a necessidade de um reconhecimento público, ou seja, aquele colaborador, eu tive um colaborador assim, que ele tinha ele não era pago por dinheiro, ele era pago por Reconhecimento mesmo, né? reconhecimento. E eu tinha que reconhecer ele na frente dos outros. Ele tinha essa necessidade, era um dos meus melhores. Então tem gente que tem essa necessidade. Ou a liderança estimular o propósito, mostrar para a pessoa, olha, o que você faz, por exemplo, eu trabalho com assessoria de carreira, eu dou apoio à recolocação profissional. Eu sou contratado por executivos, por profissionais que buscam construir empregabilidade para conquistar um novo emprego. Então, eu posso estimular o meu colaborador falando assim: olha como você ajudou aquele profissional, olha o que você fez de diferente para a vida de uma pessoa. Um pai de família hoje consegue prover o seu lar graças ao que você realizou. Então, vai gerando um propósito no seu trabalho. Você fala assim: não, não é só dinheiro, eu não venho aqui, Aham. trabalho e pego meu dinheiro e vou para casa. Não, eu faço além. Então, a liderança precisa estar muito atenta para ver o que estimula aquele colaborador. Como é que eu mexo? Como é que eu jogo álcool naquela brasa para dar fogo? E pelas suas dicas, suas orientações também, Cláudio, o poder da comunicação assertiva desse gestor com a equipe também pesa muito. A gente falou muito sobre o comportamento da empresa, as medidas, né, que o gestor pode observar, que podem melhorar aquele relacionamento interno ali, mas tem também o próprio colaborador que se percebe nessa fase de afastamento emocional do trabalho. Qual seria o primeiro passo para reverter esse processo, mas agora não por parte da empresa, por parte desse profissional que identificou que ele está nisso aí, como que eu faço para sair daqui? Olha, eu acho que chega num determinado momento que é quase que irreversível, tá? Eu acho que o profissional ele tem que se dar a chance de conquistar um novo emprego. Ele Uhum. tem que se dar a chance de buscar um novo amor, vamos dizer assim, né? E é muito simples, é só ele construir a empregabilidade dele e, paralelamente, sem desonrar a empresa, que é o seu empregador, que conta com os seus serviços, se dá uma oportunidade. Então, assim, a pessoa acha que ela pode buscar uma recolocação, preparar um currículo para colocar no mercado, entender de que maneira ele consegue customizar o currículo à demanda de cada vaga, de que maneira ele vai fazer uma leitura dos seus resultados obtidos e atividades desenvolvidas, que aquilo possa ser interessante Uhum. para uma empresa, possa resolver o problema de algum empregador. Ele tem que ter um LinkedIn ativo, que isso vai fazer com que ele participe de processos seletivos, ele seja chamado para entrevistas de emprego. Ele entenda um pouquinho de SEO, que são os mecanismos de busca do LinkedIn, para ele ficar mais facilmente encontrado por recrutadores. Sim, sim, Então, ações que permitam com que ele possa buscar esse novo desafio mesmo. sim. Cláudio, olha, se a gente pudesse estender, né, o bate-papo, seria ideal, mas eu tenho certeza que você conseguiu esclarecer bastante informação, compartilhar sua experiência também como especialista em gestão de carreira e recolocação profissional. Muito obrigada pela oportunidade de bater esse papo com a gente aqui na Rádio Transamérica e tomara que a gente se encontre mais vezes para falar sobre outros assuntos também. É um prazer, é só me chamar. Grande abraço. Abraço.